Entrevista com Loris Malaguzzi. Um grupo de professoras do SEI Anjo Azul, da cidade de Lacerdópolis, Santa Catarina, sentiu o desejo de conhecer melhor a história do educador Loris Malaguzzi. Por motivo da pandemia Covid-19, o Sr. Malaguzzi não pôde estar presente, no entanto, realizou uma webconferência com as professoras do SEI Anjo Azul. Agora, confira a entrevista com Loris Malaguzzi. Malaguzzi, eu gostaria de saber a respeito das raízes distantes da sua experiência de grupo e também um pouquinho da sua própria experiência pessoal. Iniciou com uma curiosidade. Em 1945, eu ouvi falar de um grupo de famílias que havia decidido construir e operar uma escola para crianças pequenas, em um vilarejo chamado Vila Sela. Ofereci meu trabalho como professor. Em 8 meses, a escola em nossa amizade havia lançado raízes. Outras escolas foram sendo criadas e operadas pelos pais, tornando-se um fenômeno irreversível. Foi um processo longo que exigiu sacrifícios e solidariedade. Sabíamos que estávamos despreparados, mas um pensamento simples nos movia. As coisas relativas às crianças e para as crianças são somente aprendidas através das próprias crianças. Você pode nos falar sobre a primeira escola municipal dirigida para crianças? Com 2 salas de aula, atendia 60 crianças. Em 1963, pela primeira vez na Itália, estabeleceu-se uma escola para crianças pequenas sem vínculos com a igreja. As famílias desejavam escolas melhores, de melhor qualidade, livre das tendências à caridade, não meramente custodiais e sem nenhum método discriminatório. Desejávamos reconhecer o direito de cada criança ser protagonista e a necessidade de manter a curiosidade espontânea de cada uma delas ao máximo, preservando nossa decisão de aprender com as crianças, as famílias e os eventos até o máximo dos nossos perfis profissionais e manter a prontidão para mudar os pontos de vista. Você disse que a educação de crianças pequenas era um monopólio da Igreja Católica. Como que os católicos reagiram diante de uma escola leiga? As escolas e os serviços sociais haviam se tornado questões nacional. Em 1976, o governo católico iniciou uma campanha difamatória contra as escolas administradas pelo município. Os clérigos locais foram convidados, então, a participar de debates e conhecer nossas escolas. E um entendimento recíproco começou a tomar forma. Desse fato, percebemos que houve um profundo incômodo de alguns membros da igreja, sentindo pela perda de monopólio da educação. Parece que você optou por dedicar sua vida à educação de crianças pequenas. Quando foi que você fez essa opção de vida? Certamente eu poderia evitar a pergunta, mas a Segunda Guerra Mundial pode ter sido uma espécie de experiência que empurra uma pessoa para a tarefa de educar, como uma forma de recomeçar do zero, viver e trabalhar para o futuro. Este desejo atinge uma pessoa quando a guerra finalmente termina e os símbolos de vida reaparecem. Quais são os sentimentos e como você vê as suas experiências quando recorda a história do seu programa? A maior filosofia aprendida foi dar valor, um significado humano, digno e civil à existência. Ser capaz de fazer escolhas como ideias e finalidades claras e ansiar pelo futuro da humanidade. Malaguzzi, e sobre a filosofia das escolas? Que teoria e escolas de pensamento que você acha que influenciaram a formulação da sua abordagem, do jeito como foi trabalhado em Reggio Emília? Bom, seria uma longa lista de nomes que eu poderia citar aqui, mas o que eu posso dizer
é que nós temos influência de uma bagagem cultural muito complexa. Estamos imersos em histórias, cercados por doutrinas, por políticas, por forças econômicas e mudanças científicas e, claro, dramas humanos. Há grande influência de intercâmbios dos meus colegas suíços e franceses como Piaget e Freinet. Sabemos que nos anos 60 emergiu na Itália uma nova consciência envolvendo a educação de crianças pequenas. Qual foi o cenário que acompanhou essa consciência? Qual que era o contexto histórico em que tudo isso aconteceu? Bom, isso acontece lá num cenário de uma Itália despedaçada pela Segunda Guerra Mundial. E já vinha antes pelo regime fascista. Que havia suprimido todos os direitos dos cidadãos italianos. Isso aos poucos, agora os italianos estão conseguindo os seus direitos básicos. Mas as escolas para crianças pequenas estavam num debate político. De um lado, se elas ainda deviam existir como um serviço social, e do outro, haviam as considerações pedagógicas. Então, como teve um isolamento acadêmico durante 20 anos pelo regime fascista, pouco se tinha sobre as literaturas. Então, com o conhecimento de literaturas novas, trabalhos e estudos como de Dill e Vallon, Vygotsky, e também com a vivência com Freinet e Piaget, essas leituras é que deram força e que começou a nos dar a determinação para concluirmos que a educação ativa, ela envolve uma aliança entre conteúdo e método, sempre levando em consideração o pluralismo das famílias, crianças e dos professores. Anteriormente, você mencionou uma primeira onda de fontes que influenciaram. Você pode nos contar mais sobre as ideias que considera importantes? Resposta 3 da Prof. Manu. Bom, a rede para inspiração abrange gerações e reflete nas escolhas e seleções que fizemos ao longo do tempo. Entretanto, falar sobre educação não envolve somente literatura, temos que considerar política, sociedade, economia, ciência, arte, relacionamentos e os costumes. Todas essas forças, elas influenciam e determinam novos métodos de conteúdos e práticas educacionais. Na Itália, os cuidados em grupo de crianças muito jovens, desde os 4 meses até os 3 anos de idade, em um ambiente coletivo, foram desenvolvidos de uma forma muito bem sucedida. Como que isso começou em Reggio Emília? Como que aconteceu? Resposta número 4 da Prof. Manu. Em 1971, a lei promulgada criou o serviço Asilo Nido para toda a Itália. Esse serviço ele já existia em Reggio Emília. E as crianças acolhidas elas eram menores de 3 anos de idade. O nosso centro ele serviu de referência para a criação dos demais. Ao invés de pensarmos somente nos cuidados de custódia, argumentamos que a educação demandava conhecimentos profissionais, estratégias de cuidado e ambientes únicos e apropriados ao nível de desenvolvimento da criança. Com um manejo cauteloso de transição do vínculo da criança do centro para casa, para que elas pudessem compreender a trajetória da sua vida para a escola. O bom resultado do nosso trabalho é consequência de um planejamento realizado desde o ambiente de trabalho, junto com os arquitetos, até com os professores e os próprios pais, levando sempre em consideração a criança e que seu conhecimento, os seus entendimentos, as surpresas, os laços afetivos e alegrias poderiam afastar as sombras e os desconfortos. Que espécie de organização o ajudou a reconhecer as ideias inovadoras em suas escolas para as crianças pequenas? Bom, em uma escola para crianças pequenas como um organismo vivo e integral, um local de vidas, de relacionamentos compartilhados entre muitos adultos e crianças, uma espécie de construção de contínuo ajuste.
Uma visita em suas escolas transmite sempre um senso de descoberta e serenidade. Quais são os ingredientes que criam essa atmosfera em um nível tenso positivo? Nossas escolas, elas mostram a tentativa que tem sido feita de integrar o programa educacional com a organização do trabalho e com um ambiente amistoso onde crianças, famílias e professores sintam-se confortáveis. Como você cria e mantém a interação, o relacionamento e a cooperação entre todos os envolvidos com as escolas? O essencial é estarmos focalizados sobre as crianças e estarmos centrados nelas. Com a participação dos professores e famílias, construir uma escola confortável. Você vê a aprendizagem das crianças ocorrendo dentro do contexto dos relacionamentos rico que descreve? Os relacionamentos e a aprendizagem coincidem dentro de um processo ativo da educação. Ocorrem juntos por meio de expectativas e habilidades da criança. Você descreveu em detalhes a importância dos relacionamentos em sua abordagem. Contudo, sua abordagem está baseada apenas nos relacionamentos? O relacionamento é a dimensão fundamental de conexão do nosso sistema. Promovemos nas crianças a ampliação das redes de comunicação e de domínio e apreciação da linguagem em todos os níveis. Malaguzzi, em suas escolas parece não haver hierarquia entre os professores. Isso realmente é verdade? Quando realmente comecei a acompanhar de perto esse projeto educativo, os professores eram formados pelas escolas católicas e eram muito receptivos à ideia de ensinar as crianças enquanto eles mesmos aprendiam. Então, os professores, eles são muito receptivos às mudanças. Malaguzzi, como você apoia atualmente o desenvolvimento dos professores em suas escolas? Não temos muitas alternativas. Treinamentos em serviços. Tudo o que aprenderam em sala de aula, na prática, junto com as crianças. Uma troca de conhecimento. Malaguzzi, como a ideia e o estabelecimento do ateliê funciona em seus projetos educacionais? O ateliê é um espaço rico em materiais, ferramentas e com pessoas com competências profissional que contribuem muito com o nosso trabalho sobre a documentação. Ele também nos obrigou a refinar nossos métodos de observação e registro, de modo que o processo de aprendizagem se tornasse a base do nosso diálogo com os pais. Malaguzzi, o comportamento criativo e a produção criativa das crianças tem sido um grande tema, sobre o qual páginas e páginas foram escritas. Qual é a sua visão sobre esse tema? Você poderia nos relatar um pouquinho? Estávamos muito fracos e desprezados nos anos 50, quando o tema criatividade, recém-chegado dos Estados Unidos, cruzou o nosso caminho. Este foi um período bem difícil, mas excitante. Sentimos que essa proposta tinha grande vigor e potencial. O trabalho sobre a criatividade parecia perturbar muitas coisas, como, por exemplo, a dimensão filosófica do homem e da vida e a produtividade do pensamento. Malaguzzi, a infância é atualmente o tema de muitas publicações. Qual é a sua opinião sobre isso? As contradições dramáticas que caracterizaram a educação de crianças estão constantemente em minha mente. Estou falando sobre o que sabemos sobre as crianças e o que não sabemos, bem como o que deixamos de fazer com elas e por elas. Contudo, o problema é ainda mais amplo, já que envolve a raça humana e o desperdício de sua inteligência e humanidade. Todas as pessoas, e quero dizer todas as pessoas, quero dizer os estudiosos, pesquisadores e professores, que em qualquer lugar se propuseram a estudar as crianças seriamente, terminaram por descobrir
não tanto os limites e as deficiências das crianças, mas em vez disso as suas qualidades e capacidades surpreendentes e extraordinárias, aliadas a uma necessidade exaurível e por expressão e realização. Sobre o papel do adulto na aprendizagem das crianças, o que você pensa sobre isso? Não desejo minimizar o papel do adulto na aprendizagem da criança, pois as crianças são capazes, de um modo autônomo, extrair significados de suas experiências cotidianas, através dos atos e ideias. O ato do adulto é ativar, de um modo indireto, competências e extrair significados das crianças. Aprender e ensinar nem sempre andam juntas. E você, o que acha sobre isso? O aprendizado vem em primeiro lugar. Depois, ensinar. Devemos observar cuidadosamente as crianças, suas reações e suas ações. Sem entender bem elas, talvez ensinamos de um modo diferente. Como você tem feito para pôr em prática as muitas inspirações que você encontrou ou gerou? As teorias podem ser inspiradoras, mas também podem se tornar pesadas ao mesmo tempo. Não podemos perder a capacidade ou a nossa habilidade de conectar as teorias aos problemas diários. Ser perturbado por novas teorias e abordagens traz à tona escolhas que devemos fazer, as quais nos lembram que não podemos estar satisfeitos com resultados aproximados. E porque nossa opção foi de estabelecer uma escola com função crítica e reformadora. A abordagem em Reggio Emilia vem diretamente das teorias e experiências da educação ativa e encontra realização em imagens particulares da criança, da família, do professor e da comunidade. Juntas produzem uma cultura e uma sociedade. Como concretamente todas estas teorias se conectam com o que ocorre nas escolas? Sabemos muito bem que todos nós agimos como se tivéssemos uma ou mais teorias. O mesmo ocorre com os professores, quer as conheças ou não, eles pensam e agem de acordo com as teorias pessoais. O ponto é como essas teorias pessoais estão conectadas com a educação de crianças. A tarefa da teoria é ajudar para que os professores entendam melhor a natureza dos seus problemas. Desta forma, a prática torna-se um meio necessário para o sucesso da teoria. Você disse que os professores devem também ser pesquisadores. Como você promove isso? Aprender e reaprender com as crianças é a nossa linha de trabalho. Avançamos de tal modo que as crianças não são moldadas pela experiência, dão forma à experiência. Nossos professores realmente pesquisam, tanto como por conta, como com seus colegas, para a produção de estratégias que favoreçam o trabalho das crianças ou possam ser utilizadas por elas. Vão da pesquisa à ação e vice-versa. Quando os professores da escola estão de acordo, os projetos, estratégias e estilos de trabalho interligam-se, a escola torna-se realmente uma escola diferente. No processo, os professores percebem que devem evitar a tentação de esperar que as crianças lhe deem de volta o que já sabem, mas que, em vez disso, devem reter o mesmo senso de maravilha vivido pelas crianças em suas descobertas. Toda essa abordagem faz com que as crianças se sintam mais receptivas aos desafios, mais capazes de trabalhar com seus colegas em situações incomuns e mais persistentes. As crianças sabem que quando vão em busca de suas metas, podem fazer suas próprias escolhas, e que isso é tão libertador quanto revigorante. Isso é o que, na verdade, prometemos às crianças, às famílias e a nós mesmos. Malaguzzi, as pessoas frequentemente indagam sobre planejamento curricular.
Se há algum, o que vocês têm em Reggio Emilia? Não. Nossas escolas não tiveram um currículo planejado e com unidades e subunidades. Isso levaria as nossas escolas para um ensino sem aprendizagem. Em vez disso, a cada ano, cada escola delinea uma série de projetos relacionados a alguns curtos, outros de longo prazo. Esses temas servem de apoio estruturais principais, mas depois fica a cargo das crianças, do curso dos eventos e dos professores determinar a construção do caminho. Já os professores de bebês e das crianças pré-escolares não começam o ano escolar do zero. Eles têm como apoio um patrimônio de talento, de conhecimentos, pesquisas, documentação e de exemplos mostrando sucessos e fracassos. Os professores seguem as crianças, não seguem planos. Os objetivos são importantes e não serão perdidos de vista. Mas por que e como chegar até eles são mais importantes. Malaguzzi, você falou que os currículos são encontrados nas crianças. Se são elas que moldam suas experiências escolares, ao invés de serem moldadas por elas, como esse princípio influencia suas escolhas sobre as experiências que oferecem às crianças? Se a escola para a criança pequena precisa ser preparatória e oferecer continuidades com a escola elementar, então nós, como educadores, já somos prisioneiros de um modelo que termina como um funil. É verdade que não temos planejamento ou currículo. Não é verdade que nos baseamos na improvisação. Não confiamos no acaso. Também porque estamos convencidos de que aquilo que ainda não conhecemos pode, até certo ponto, ser previsto. O que sabemos realmente é que estar com crianças é trabalhar menos com certeza e mais com incertezas e inovações. Malaguzzi, estamos ao final de nossa conversa. Você ofereceu muito sobre o que pensa, mas não terminou com o nosso desejo de saber mais. Estamos ansiosas por outras oportunidades de intercâmbio com você e com pessoas maravilhosamente competentes e calorosas que trabalham ao seu lado. O grande número de ideias e experiências brilhantes e plenas de esperanças que você tem trazido às crianças em Reggio Emilia agora vai bem além da sua cidade. Obrigada. Essa experiência e meu relato sobre ela não acabaram. Se, ao final, qualquer mensagem ainda é necessária, é uma de reflexão. Não sei até que ponto o mundo dos adultos é realmente adulto. Sei que o rico mundo dos adultos esconde muitas coisas. Esconde aquele mais pobre que nada sabe, nem o que sabe esconder. Uma das coisas que o mundo rico esconde, com maior rigor e rispidez, é a condição infantil. Não diz nada sobre a morte e o desespero. Eu sei que o meu relato é um luxo, é um privilégio, pois as crianças das quais falo vivem em um mundo rico.